em vista que o favorito, né, nas eleições na cidade de São Paulo, hoje, infelizmente, é o Guilherme Boulos do PSOL, né, e é inimaginável você ver a maior cidade da América Latina sendo administrada por um dos partidos mais radicais da esquerda brasileira, que é o PSOL. Então, a cidade de São Paulo hoje, ela é uma cidade em que 2.000 outras cidades, né, a gente está falando de um país com cerca de 5.000 cidades, 2.000 outras cidades possuem educação, saúde e segurança, né, melhor do que a cidade de São Paulo. E isso é absolutamente inaceitável. A cidade mais rica, mais populosa do país tem o dever de buscar a excelência, de buscar as primeiras colocações em todos os seus serviços públicos. E hoje a gente presta serviços públicos medíocres, sem falar que a cidade está absolutamente largada para o crime organizado, por meio do tráfico de crack, tá, com a Cracolândia, e também para o crime desorganizado, né? Você tem, né, uma epidemia de furtos e roubos de automóveis, no caso de bairros ali da Zona Leste, principalmente, mas também de celulares, no caso do centro de São Paulo, né? Então você vai lá na Avenida do Estado, na São João, na própria Avenida Paulista, né, um dos ícones, né, da cidade de São Paulo, a principal avenida da cidade de São Paulo, você tem, né, números recordes ali de furtos e roubos, sem falar também numa miséria, numa extrema pobreza, que cresceu nos últimos 6 meses e nos últimos anos sob essa administração. Então, o ponto que eu, observando como deputado federal a cidade de São Paulo, me levou a ser pré-candidato é justamente essa situação absolutamente catastrófica em que a cidade se encontra em todos os setores. Não existe nenhum setor em que a cidade de São Paulo vá bem. A cidade de São Paulo, ela já teve um prefeito como Fernando Haddad, né, que hoje é o ministro, né, o ministro do governo Lula. Ele tem esse histórico, mas ele tem um histórico negativo também para a cidade de São Paulo, né? Então, trazendo aí um candidato como Boulos, que é um possível concorrente seu na eleição, você acredita que seria um pouco mais do mesmo ali que Fernando Haddad trouxe quando era prefeito, ou seria talvez até pior? Seria ainda pior, né? Porque o Boulos é um cara mais radical, o PSOL é um partido mais radical do que o PT. Apesar do Boulos tentar vender essa imagem de moderado, né, que ele tenta vender na televisão desde quando ele disputou a eleição aí para a Prefeitura de São Paulo em 2020, ele é um sujeito radical, ele é um sujeito de extrema esquerda, né? Hoje, né, a única capital administrada pelo PSOL é a cidade de Belém, né? E é a capital com a pior avaliação dentre todas as prefeituras de capital do Brasil, né? Então, se você quer conhecer uma administração do PSOL, basta olhar para Belém, que é uma cidade que eu conheço bem, minha mãe é paraense, né? Eu frequentei o estado, né, e a cidade a minha vida inteira, e sei bem o quanto a cidade hoje sofre com uma administração do PSOL. Bom, sobre a administração do PT de Fernando Haddad, a gente não precisa nem falar, né? Foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, não sou eu que digo, né? São os próprios paulistanos que avaliaram a gestão de Fernando Haddad como pior até do que de Celso Pitta, que tinha sido a pior da história até Fernando Haddad vencer as eleições. E apesar de um discurso, né, de esquerda, apesar de um discurso de querer ajudar os mais pobres e a periferia, foi um prefeito que descumpriu as suas metas na periferia e cumpriu as suas metas nos bairros mais ricos. Não à toa, foram os bairros mais ricos de São Paulo que deram as maiores votações para Haddad, enquanto ele perdeu em praticamente todos os bairros da periferia, né? Ele priorizou a ciclofaixa da Faria Lima, enquanto bairros periféricos, principalmente do extremo sul da cidade de São Paulo, ficaram absolutamente negligenciados, estavam no programa de metas do Haddad, mas praticamente nenhuma meta na periferia de São Paulo foi cumprida pela administração do PT. Então, isso mostra que eles têm um discurso, né, de assistência e de auxílio aos mais pobres, de combate às desigualdades, de combate à miséria, mas, na prática, governam com seus amigos de uma elite patrimonialista, de uma elite que só é elite porque se vinculou ao poder público, porque é amiga do rei, porque possui benefícios ligados aos seus relacionamentos com o governo. Então, é essa administração para pior que a gente poderia ter numa eventual ali pré-candidatura, numa eventual gestão do PSOL, né? E aí você